Vou te fazer uma pergunta direta. Você já seguiu um protocolo de jejum à risca durante semanas, com disciplina total, e mesmo assim ficou mais cansado, mais irritado, com menos energia do que quando começou? Se a resposta for sim, este vídeo foi feito exatamente para você. Porque o que eu vou explicar aqui vai mudar a forma como você entende a relação entre jejum e o corpo depois dos 45. Existe uma armadilha silenciosa no mundo dos protocolos de saúde. Ela não aparece nos anúncios, não está nos títulos dos vídeos mais populares e quase ninguém fala sobre ela com honestidade. A armadilha é essa. O protocolo que transforma o corpo de um jovem de 28 anos pode estar acelerando o envelhecimento no corpo de uma pessoa de 50. Não porque a pessoa é fraca, não porque fez errado, mas porque o corpo depois dos 45 obedece a uma lógica completamente diferente e ignorar essa lógica tem um custo fisiológico real. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar, com base em como o corpo realmente funciona, porque menos pode ser mais. E porque entender isso pode ser a virada que você estava esperando. Se você tem entre 45 e 65 anos e já tentou algum protocolo de jejum intermitente, provavelmente você se deparou com um dos seguintes cenários. Primeiro cenário: você começou bem, perdeu alguns quilos nas primeiras semanas, mas depois o corpo simplesmente travou. A balança parou, o ânimo caiu, e você ficou se perguntando o que estava fazendo de errado. Segundo cenário: você sentiu que o jejum estava funcionando, mas, ao mesmo tempo, começou a perceber uma queda de energia persistente, noites de sono mais agitadas e uma irritabilidade que antes não era sua. Terceiro cenário: você tentou seguir um protocolo mais intenso, aqueles de 20 horas, 24 horas, OMAD, e em algum ponto o corpo começou a dar sinais que não eram de melhora. Cabelo mais fraco, força muscular caindo, sensação de que estava envelhecendo em vez de rejuvenescendo. Esses três cenários são mais comuns do que você imagina, e todos eles têm a mesma raiz: uma incompatibilidade entre a intensidade do protocolo e a biologia específica da faixa etária 45+. Não é exagero dizer que muitas pessoas chegaram até mim com a sensação de que o jejum as estava destruindo, quando, na verdade, o problema não era o jejum em si, era a dose e o ritmo que estavam usando. A boa notícia é que isso tem solução, e ela começa com entender o que acontece no seu corpo ao longo do tempo quando você pratica jejum. Pensa no seu metabolismo como um sistema de gestão de recursos. Quando você é jovem, esse sistema tem uma margem de tolerância enorme. Ele aguenta desvios, excessos, experimentos. O corpo jovem tem uma capacidade de recuperação que compensa os erros. Mas depois dos 45, especialmente depois dos 50, esse sistema começa a operar com margens mais estreitas. Não é falha, é adaptação natural ao tempo. O problema surge quando a gente continua tratando o corpo com a margem de um sistema jovem. Deixa eu te mostrar o que acontece em 3 fases distintas quando você entra em jejum. Chama isso de uma linha do tempo que a maioria das pessoas nunca viu completa. Fase 1. As primeiras horas. Você terminou sua última refeição. Nos primeiros 60 a 90 minutos, o pâncreas ainda está liberando insulina em resposta ao que você comeu. Gradualmente, a insulina começa a cair. Entre a segunda e a quarta hora, o fígado começa a liberar glicose armazenada, o que chamamos de glicogênio hepático. Seu cérebro e seus músculos estão sendo abastecidos por esse estoque. Você provavelmente não sente nada de diferente ainda. O corpo está operando no modo padrão. Entre a quarta e a 12ª hora, algo começa a mudar. O estoque de glicogênio no fígado está sendo consumido. A insulina está em queda progressiva. O glucagon, o hormônio oposto à insulina, começa a subir. E é nesse ponto que o corpo começa a sinalizar para as células de gordura que pode ser necessário liberar energia.
Para uma pessoa de qualquer idade, esse processo é saudável e natural. Mas para quem tem mais de 45, existe um detalhe que muda tudo nessa fase. E vou te mostrar daqui a pouco. Fase 2, entre 12 e 18 horas. O corpo cruzou um limiar importante. O glicogênio hepático está quase zerado. A queima de gordura começa a ganhar velocidade. Em condições ideais, o fígado começa a produzir corpos cetônicos, uma fonte de energia alternativa derivada da gordura que o cérebro consegue usar muito bem. Para quem está num estado metabólico saudável, essa fase traz clareza mental, leveza e uma sensação de foco que muitas pessoas descrevem como surpreendente. É nessa janela que os benefícios mais conhecidos do jejum intermitente se manifestam. Mas aqui está o que ninguém te conta. Para uma parte significativa das pessoas acima dos 45, chegar nessa fase de forma consistente já é suficiente. Não é necessário ir além. E forçar além pode ser exatamente onde o processo começa a se inverter. Fase 3. 18 horas ou mais. Aqui começa o território que os entusiastas do jejum extremo glorificam. A partir das 18 horas, o corpo entra num estado de estresse energético mais intenso. Os estoques de gordura continuam sendo mobilizados, mas surge uma pressão adicional sobre o organismo. E é exatamente nessa pressão que mora o risco para quem tem mais de 45. No próximo bloco, eu te explico por quê. Com 2 mecanismos que quase ninguém conecta ao jejum. Existe um processo chamado sarcopenia. Não é uma doença, é uma tendência biológica que começa por volta dos 40 anos e se acelera ao longo do tempo. É a perda gradual de massa muscular. Naturalmente, o corpo de uma pessoa de 50 anos perde entre 1% e 2% de massa muscular por ano se não houver intervenção ativa. Agora imagina o que acontece quando você coloca em cima disso um protocolo de jejum que nas fases mais longas começa a consumir proteína muscular como fonte de energia. O resultado é que o jejum agressivo pode estar acelerando exatamente o processo que a pessoa estava tentando combater. Ela perde gordura, sim, mas perde músculo também. E músculo não é só estética. Músculo é o principal tecido metabolicamente ativo do corpo. Quanto menos músculo, mais lento o metabolismo em repouso. Quanto mais lento o metabolismo em repouso, mais fácil é recuperar gordura quando o protocolo é interrompido. Mas a sarcopenia é só metade da história, porque enquanto o músculo vai embora, tem outro processo acontecendo em paralelo. E esse segundo mecanismo é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. O cortisol é um hormônio que o corpo libera em situações de estresse, seja estresse emocional, estresse físico ou estresse metabólico, como um jejum longo. Em doses adequadas e por períodos curtos, o cortisol é útil. Ele mobiliza energia, afina os sentidos, prepara o corpo para a ação. Mas quando o cortisol fica elevado de forma crônica e um jejum muito agressivo em sequência pode fazer exatamente isso, o efeito no corpo muda completamente. Pensa no cortisol como uma válvula de emergência num encanamento. Em situações pontuais, abrir essa válvula resolve o problema. Mas se você deixar a válvula aberta o tempo todo, a pressão constante começa a danificar o próprio encanamento. No corpo, cortisol cronicamente elevado favorece o acúmulo de gordura abdominal, especialmente em pessoas acima dos 45, onde a sensibilidade ao cortisol aumenta com a queda dos hormônios sexuais. Favorece a degradação muscular, prejudica o sono, aumenta a resistência à insulina e acelera processos inflamatórios que estão diretamente relacionados ao envelhecimento celular. Em outras palavras, o protocolo que deveria combater o envelhecimento pode estar, pelo excesso de estresse metabólico que gera, alimentando os próprios processos que aceleram o envelhecimento. Agora vou te mostrar o erro mais comum. E ele tem uma forma muito específica. A pessoa descobre o jejum intermitente.
Lê sobre autofagia, sobre cetose, sobre os estudos que mostram benefícios incríveis. Fica motivada. Começa com 16 horas e sente resultado. Então pensa, se 16 horas é bom, 20 horas é melhor. Se 20 é melhor, 24 é ainda melhor. E vai escalando o protocolo numa lógica que parece racional, mas que ignora uma variável fundamental. A diferença entre dose e benefício não é linear. Existe um ponto onde o benefício para, e depois desse ponto, continuar escalando gera custo sem retorno adicional. Esse é o erro da escada infinita. A pessoa confunde intensidade com eficácia, confunde duração com resultado. E quando o corpo começa a dar sinais de estresse, cansaço, queda de cabelo, irritabilidade, perda de força, sono fragmentado, ela interpreta esses sinais como o processo de adaptação e insiste, quando na verdade o corpo está enviando uma mensagem muito clara: você passou do ponto ideal. Existe também um segundo tipo de erro, menos falado, mas igualmente prejudicial. É o erro da consistência rígida, sem respeito aos ciclos do corpo. Fazer jejum de 18 horas todo dia, 7 dias por semana, semanas seguidas, sem nenhuma variação, sem dias de recarga, sem respeito aos sinais de energia e recuperação. O corpo humano foi projetado para ciclos, não para uniformidade absoluta. Especialmente o corpo depois dos 45, que tem sistemas hormonais mais sensíveis à monotonia dos estímulos. A rigidez que muitos protocolos exigem é, em si mesma, um fator de estresse. E estresse acumulado é o adversário direto dos objetivos que a maioria das pessoas busca quando começa o jejum. E agora, chegamos ao ponto que eu quero que você leve desse vídeo. O problema nunca foi o jejum. O problema foi a narrativa de que mais é sempre melhor. Essa narrativa funciona muito bem para vender protocolos. Ela apela para o nosso instinto de que esforço e sacrifício produzem resultado proporcional. E em muitos contextos da vida, essa lógica até faz sentido. Mas a biologia do corpo humano, especialmente depois dos 45, não segue essa regra. O que a ciência mostra, quando você olha para os estudos em faixas etárias mais maduras, é que os maiores benefícios do jejum aparecem em protocolos moderados e sustentáveis. Janelas de 14 a 16 horas, praticadas com consistência ao longo de semanas e meses, produzem resultados melhores e mais duradouros do que protocolos extremos, praticados por períodos curtos e depois abandonados por exaustão. Autofagia, o processo de limpeza celular, que está no centro de muitas promessas do jejum, começa a ser ativada de forma relevante entre 14 e 18 horas de jejum. Você não precisa de 24 horas, você não precisa de OMAD. Para a maior parte das pessoas, acima dos 45, chegar consistentemente à marca de 16 horas, dar ao corpo proteína adequada na janela de alimentação e respeitar os ciclos naturais de estresse e recuperação é a combinação que produz resultado real sem cobrar o preço do envelhecimento acelerado. E sabe o que é irônico? Que muitas pessoas que adotam esse protocolo mais simples e sustentável relatam resultados melhores do que os que tiveram com protocolos mais rígidos. Não porque o protocolo simples é mais fácil, mas porque ele não coloca o corpo num estado crônico de estresse que, no final das contas, reverte parte dos benefícios que estavam sendo buscados. A virada de consciência aqui é essa. O seu corpo, depois dos 45, não precisa de mais pressão. Ele precisa de um sinal claro, dentro de uma janela que ele consegue processar sem entrar em modo de emergência. A diferença entre os dois não está no esforço, está no entendimento de como o tempo funciona dentro da sua biologia. Então, vamos fechar com o que realmente importa. Se você veio até aqui, já tem mais clareza do que a maioria das pessoas que pratica jejum hoje.
Você entende que o corpo depois dos 45 tem uma lógica própria, que a intensidade do protocolo não é sinônimo de eficácia, que cortisol e sarcopenia são adversários reais que protocolos agressivos alimentam, e que a autofagia e os benefícios metabólicos que você busca estão acessíveis numa janela muito mais gentil do que os protocolos extremos sugerem. Não existe protocolo universal. Existe o protocolo certo para o corpo certo, na fase certa da vida. E entender essa distinção é o que separa quem usa o jejum como uma ferramenta de saúde real de quem usa o jejum como uma forma de estresse voluntário disfarçado de disciplina. O que eu quero que você faça agora é simples. Antes de escalar qualquer protocolo, pergunte ao seu corpo. Não com pensamento, com atenção, energia, sono, humor, força, recuperação. Esses são os indicadores reais de que o protocolo está trabalhando a favor da sua biologia, não contra ela. Se este vídeo mudou alguma coisa na forma como você vê o jejum, quero te fazer uma pergunta direta nos comentários. Você já sentiu que estava fazendo tudo certo no jejum, mas o corpo estava respondendo como se estivesse sendo punido? Não cuidado? Me conta o que você sentiu e em quantas horas estava o seu protocolo na época. Essa resposta me ajuda mais do que você imagina a calibrar o que o canal vai abordar nos próximos vídeos. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, considera se inscrever. Aqui no Nexus Saúde, a gente não vende milagres. A gente explica o que o corpo realmente faz, no tempo que ele realmente precisa, para que você tome decisões com mais clareza e mais autonomia. Isso faz toda a diferença depois dos 45. Até o próximo vídeo.